Vamos imaginar a cena, sabe? Pensar um pouco no cenário? A elite mais poderosa, rica e, refinada de uma nação inteira decide deixar o conforto lá dos seus palácios de mármore. Sim, e a segurança dos corredores do poder político também. Exato. Eles simplesmente preparam uma comitiva oficial enorme e encaram uma jornada exaustiva, tipo, debaixo de um sol escaldante mesmo. Até chegar num deserto totalmente inóspito, empoeirado, né? Nossa, sim. E aí a gente se pergunta qual era o grande objetivo dessa força-tarefa toda. Pois é, e a resposta é chocante. Eles foram interrogar um homem selvagem sem nenhum título acadêmico. Um cara que vestia roupas feitas de pelos de camelo. E sobrevivia comendo gafanhotos, sabe? É muito surreal, porque os homens mais poderosos da Judéia se dariam a esse trabalho todo. Bom, porque esse homem, lá sozinho no meio do nada, estava basicamente ameaçando implodir todo o sistema que eles controlavam. Essa abertura parece até um roteiro de cinema. Parece muito, mas é exatamente essa a tensão histórica e política que o texto bíblico nos apresenta. Mais especificamente no livro de João, no primeiro capítulo, do versículo 19 até o 28. Exatamente. Hoje o nosso mergulho profundo é nessa passagem. É como se fosse uma verdadeira coletiva de imprensa no deserto. Uma coletiva muito tensa, diga-se de passagem. Com certeza. O texto mostra o choque absoluto entre a instituição formal e um movimento espiritual totalmente orgânico. Porque, de um lado, a Bíblia diz que nós temos sacerdotes, levitas, todos enviados de Jerusalém, armados com as suas pranchetas e credenciais. E do outro lado, João Batista, operando totalmente à margem da sociedade, lá no Rio Jordão. O que a gente vê aí é uma crise de identidade profunda. Sim, mas o detalhe fascinante é que a crise não era de João Batista. De jeito nenhum. O texto bíblico deixa claro que ele sabia perfeitamente bem qual era o papel dele na história. A confusão, o medo, aquela desorientação toda, isso pertencia totalmente à liderança lá de Jerusalém. E antes da gente entrar de cabeça nessa sabatina de perguntas que eles fazem, eu quero fazer o papel de advogado do diabo por um segundo. Olha, lá vem. Pode falar. Se a gente tirar aquele verniz religioso de cima da história, a preocupação dessa comitiva não era até um pouco justificada? Como assim? Tipo, a Judéia era um barril de pólvora no primeiro século. Ah, sim, o contexto romano. Exato. Roma estava com um controle militar rígido e o acordo com a elite judaica era bem claro. Eles podiam administrar o templo, cobrar os impostos deles, mas tinham que manter a paz absoluta. Não podia ter confusão de jeito nenhum. Daí aparece um cara carismático juntando multidões no deserto. Roma podia facilmente olhar para isso e pensar, isso é o começo de uma rebelião armada. O que faria Roma descer com as legiões e destruir tudo. Pois é. Então será que esses fariseus e sacerdotes não estavam só, tentando evitar um massacre e manter a segurança nacional? Essa é uma leitura histórica perfeita e é justamente o que torna a escritura tão rica. Verdade, a gente costuma simplificar muito. Sim, a gente lê a Bíblia às vezes tratando os fariseus só como os vilões de desenho animado. Mas eles eram gestores de crise, lidando com um império implacável, né? Uma linha muito tênue para se caminhar. Demais. E tem um detalhe geográfico no texto que é vital. A Bíblia diz, lá no final do nosso trecho, que isso estava acontecendo do outro lado do Jordão, em Betânia. O que isso significava para eles na época? Bom, para a mentalidade judaica, o deserto não era só um monte de areia. Era o berço histórico de todas as revoluções de Israel. Ah, claro. Foi no deserto que Moisés forjou a nação. Exatamente. E foi cruzando o Jordão que eles conquistaram a Terra Prometida. Então, ver um líder atraindo o povo para o Jordão, fora da jurisdição do templo, acendia todos os alarmes de segurança. Todos eles. O que explica o tom quase agressivo da abordagem. A Bíblia não mostra uma conversa amigável, para tomar um chá. Não mesmo. A comitiva chega, lá no versículo 19, e já vai direto na jugular. Eles já chegam perguntando quem é você. Uma pergunta direta e reta. Eles precisavam enquadrar o João em alguma categoria jurídica ou política. Sim, para conseguir controlar, catalogar ou, se fosse necessário, criminalizar o movimento dele. E a resposta de João é muito boa.
É tipo um balde de água fria na paranoia deles. Total, ele não tenta se engrandecer de forma alguma. O texto bíblico diz que ele confessa imediatamente: eu não sou o Cristo. E vale lembrar que a palavra Cristo aqui, ou Messias, não tinha aquela conotação puramente espiritual que a gente dá hoje, né? Não, de jeito nenhum. Para aquela comitiva, um Cristo significava um líder militar. Um novo rei, guerreiro. Isso, alguém da linhagem de Davi, que ia sacar uma espada e começar a degolar os soldados romanos. Imagina o alívio imediato dos inspetores lá com as pranchetas deles. Nossa, devem ter suspirado aliviados. Devem ter dado um confere na primeira caixa, do tipo, ok, risco de insurreição militar cancelado. Mas a Bíblia mostra que eles não dão o caso por encerrado. Eles vão logo para a opção B da lista. Versículo 21. Eles perguntam, o que você é então? Você é Elias? E ele responde bem seco: não sou. Olha, eu confesso que isso sempre me deixou intrigado. Sério? Por quê? Eu entendo o pânico de um Messias guerreiro. Mas por que a elite estava tão aterrorizada com a chance dele ser um profeta que viveu, sabe, séculos antes? Ah, isso tem a ver com uma expectativa apocalíptica assustadora daquela época. Como assim? O último livro das Escrituras que eles tinham ali, o profeta Malaquias, ele termina com uma promessa muito dramática. Qual promessa? A Bíblia diz lá que Deus enviaria o profeta Elias antes que chegasse o grande e terrível dia do Senhor. Então, o retorno de Elias seria o gatilho para o fim dos tempos. Exato, o julgamento final. E pior ainda, para a elite, seria o julgamento sobre a corrupção dentro da própria liderança de Israel. Caramba! Elias era o profeta que desmascarava reis corruptos? Sim, eles morriam de medo dessa figura aparecendo ali. Mas, peraí, tecnicamente falando, ele não era o cumprimento dessa promessa. Como assim, tecnicamente? Porque a Bíblia apresenta lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o próprio Jesus afirmando categoricamente que João Batista era o Elias que havia de vir. Ah, sim, essa é uma ótima observação. Então o João estava mentindo aqui no Rio Jordão quando disse que não era? De forma alguma. A gente tem que entender que João estava lidando com a expectativa distorcida da comitiva. Eles esperavam algo diferente, então? Muito diferente. Eles esperavam uma reencarnação literal, sabe? Acharam que o próprio Elias histórico, o mesmo que subiu num carro de fogo no Antigo Testamento, ia descer fisicamente das nuvens. Exatamente. A Bíblia mostra que João, no espírito e no poder profético, era de fato esse Elias aguardado, que fechava a era dos profetas. Entendi. Mas diante da pergunta literal, tipo, você é a reencarnação mágica dele, ele diz não. Isso. Ele basicamente diz: não nos moldes do que vocês estão fantasiando. Ele se recusa a alimentar a teologia ruim daquela liderança. É brilhante, né? Ele corta o mal pela raiz. Mas os auditores são insistentes. Eles têm uma terceira carta na manga, a opção C da prancheta. Ainda no versículo 21, eles perguntam: você é o profeta? Profeta com P maiúsculo. E a resposta dele é ainda mais curta. Ele diz apenas um não. Isso mesmo. Quem era esse profeta específico que eles estavam esperando, além do Messias e do Elias? Havia uma terceira expectativa muito forte. A Escritura apresenta uma promessa antiquíssima, feita por Moisés lá em Deuteronômio. Que o apóstolo Pedro até relembra depois lá no livro de Atos, certo? Perfeito. Moisés prometeu que Deus levantaria do meio do povo um profeta semelhante a ele. E o que isso significava na cabeça do pessoal do primeiro século? Para muitos, significava alguém que ia realizar um novo êxodo, Nossa, abrir o mar, fazer chover pão do céu, essas coisas. instituir uma nova lei. Eles estavam perguntando: você é esse novo Moisés definitivo? E é fascinante observar a mecânica de como o texto flui, né? As respostas de João vão encolhendo. É verdade, vão ficando cada vez menores. Ele começa com uma frase inteira, a Bíblia diz que ele confessa, eu não sou o Cristo. Na segunda, ele já diminui para não sou. E na terceira é só um não. É como se ele estivesse, de forma muito ativa, se esvaziando das palavras. Se esvaziando de identidade, de qualquer pretensão de grandeza. E aí, quando a gente chega no versículo 22, a comitiva entra em desespero. Eles não aguentavam mais, né? Eles basicamente imploram por uma resposta. Que, já que ele rejeitou todos os grandes títulos, ele mesmo escolhe a própria definição. No versículo 23, a Bíblia diz que ele cita o profeta Isaías. Ele fala, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Olha, essa é, sem exagero nenhum, uma das metáforas mais radicais da antiguidade. Pela humildade envolvida, né? Sim, pensa bem.
Ele estava ali com a atenção exclusiva de toda a elite nacional. Ele podia ter se autodenominado um super rabino. Podia ter criado uma escola de pensamento, construído um império em volta do próprio nome dele. Mas ele escolhe se definir só como um som. Um fenômeno acústico transitório, sabe? É profundo isso. Uma voz não tem rosto para virar uma estátua. Não tem corpo para receber aplausos, não tem nada. Apenas para sumir. O que nos leva ao foco da mensagem dele, que é: endireitem o caminho do Senhor. Isso tem uma conexão histórica muito legal com a engenharia da época, né? Sim, porque no mundo antigo não existiam rodovias asfaltadas. Nem equipe de prefeitura tapando buraco o ano inteiro. Exato. Se um rei fosse viajar, a equipe dele ia na frente com uma ordem estrita para o povo. A ordem era para rebaixar os morros e preencher os buracos. Tirar as pedras, endireitar as curvas perigosas. A estrada tinha que ficar perfeita e segura para a carruagem do soberano passar. Então a Bíblia mostra que a genialidade de João Batista é pegar esse conceito de engenharia civil, que todo mundo entendia, e transformar isso num chamado espiritual. Uma engenharia espiritual, para ser mais exata. Ele está dizendo, olha, o grande rei está chegando, mas o que precisa ser nivelado não é a areia aqui do Jordão, é o coração humano. A arrogância, o orgulho, todas aquelas montanhas de autossuficiência religiosa precisavam ser derrubadas. E os vales de desespero e pecado precisavam ser preenchidos com arrependimento. E é bem nesse ponto que o texto bíblico dá um destaque muito estratégico no versículo 24. A narração faz questão de parar e frisar quem eles eram. Sim, o texto diz, ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. Porque essa informação aparece jogada bem nesse momento específico. Porque é o auge da ironia narrativa ali do texto. Como assim, ironia? A Bíblia mostra o João Batista dizendo que a missão dele é destruir os obstáculos para as pessoas acessarem o rei. Certo. E quem está parado bem na frente dele? Os fariseus. Exatamente. O grupo que se tornou o maior obstáculo histórico entre o povo comum e Deus. Ah, entendi. Eles tinham construído dezenas de muros com aquela obsessão por regras e pureza ritual, né? Eles eram a própria personificação de uma estrada cheia de pedágios religiosos. João estava confrontando toda a estrutura deles de frente. Mas não com agressão física. Ele estava oferecendo ao povo ali no deserto um perdão direto. Um perdão que passava totalmente por fora do sistema burocrático do templo. E que eles lucravam para manter, inclusive. O que obriga essa comitiva a mudar de tática na mesma hora. Sim, como bons burocratas, se não podem atacar o João pelo título, vão atacar pelo alvará de funcionamento, sabe? Boa analogia. No versículo 25, o texto bíblico mostra que eles questionam a ação dele. Eles dizem, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E olha, para quem acompanha o nosso estudo e está acostumado com o batismo como aquela cerimônia bonita e pacífica de domingo na igreja... Parece uma pergunta super inofensiva, né? Parece muito, mas a gente precisa entender o escândalo absoluto que era ver aquele rito nas águas barrentas do Jordão. Um escândalo enorme. E a questão nem era a água em si, porque os judeus já se lavavam por motivos religiosos. Ah, sim, eu já li sobre isso. O judaísmo daquela época tinha o mikve, certo? Isso mesmo. O mikve era um tanque de purificação ritual muito comum lá perto do templo. Mas tinha diferença entre o mikve e o que o João estava fazendo. Diferenças gritantes. A Bíblia revela um batismo totalmente novo aqui. Quais eram as diferenças? Primeiro, lá no tanque oficial do templo, a própria pessoa entrava e mergulhava sozinha. Ninguém ficava lá administrando o banho nela. Não. Segundo, era um rito repetitivo. Se a pessoa ficasse impura no dia a dia, tocando em algum morto, por exemplo, ela ia lá e se lavava. Era algo rotineiro antes de adorar, então. Exato. Agora, o terceiro ponto é o mais grave de todos. Qual é? O único momento em que um ritual de água era administrado por outra pessoa, num rito definitivo, era quando um estrangeiro pagão queria se converter ao judaísmo. Pera, sério? Sim, era um rito de passagem para quem estava fora da aliança entrar. Uau! Então vamos juntar as peças aqui do que o texto bíblico está mostrando. Vamos. João Batista está pegando os judeus de sangue puro, descendentes de Abraão, Isso.
e batizando eles no rio como se eles fossem estrangeiros pagãos precisando se converter do zero. É exatamente isso que estava acontecendo. Gente, a ofensa para o ego daquela elite de Jerusalém deve ter sido terrível. Mensagem implícita do batismo dele era um soco no estômago deles. Ele estava dizendo em praça pública que a linhagem sanguínea e os diplomas acadêmicos deles não valiam de nada. Diante do reino que estava chegando, eles estavam tão corrompidos quanto qualquer pagão lá de Roma. E fazer isso tudo sem nenhum carimbo de aprovação dos rabinos? Era a quebra total do monopólio espiritual do templo. Isso toma uma dimensão incrível para a resposta que João dá no versículo 26. É um checkmate maravilhoso. É como se eles perguntassem quem assinou o decreto deixando você reiniciar a nossa religião. E a Bíblia diz que ele responde assim: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Essa virada no roteiro espetacular. Eles chegaram lá obcecados pela água do rio e pela falta de credenciais dele. E o João simplesmente aponta que eles estão discutindo minúcias técnicas. Enquanto o dono da eternidade está ali, em pé, do lado deles. Respirando o mesmo ar. A miopia espiritual deles chega a ser dolorosa de ler, sabe? É o retrato de quem está tão preso à cartilha dogmática, protegendo o próprio poder. Que acabam totalmente cegos pro divino ali, caminhando no meio do povo. E para mostrar o tamanho desse abismo entre a água do rio e essa figura suprema que estava escondida ali. João usa uma imagem muito forte, lá no versículo 27. A Bíblia diz que ele fala, ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Isso é muito mais do que só uma frase de efeito, sabe? Para parecer humilde. Tem todo um peso jurídico nas relações sociais da época, não é? Sobre essa coisa da sandália. Com certeza. Havia uma regra rabínica muito clara sobre a relação entre um mestre e um discípulo. O discípulo devia obedecer ao mestre em quase tudo, certo? Sim, preparar as coisas, carregar peso, mas tinha uma linha vermelha que não se cruzava. Qual linha? Um discípulo livre não era obrigado a lavar nem desamarrar as sandálias do mestre. Nossa! As estradas no mundo antigo eram misturas terríveis de lama, poeira, lixo, fezes de animais. Então lidar com os pés de alguém devia ser o fundo do poço social. Era o trabalho mais humilhante possível. Restrito só ao escravo de mais baixo nível da casa. Geralmente aquele escravo recém-encontrado, né? Sim mesmo. Então, quando o texto bíblico mostra João Batista olhando para os fariseus e fazendo essa declaração, ele não está só se colocando no degrau mais baixo da sociedade. ele está cavando um buraco embaixo desse degrau e dizendo, eu não sirvo nem para executar a tarefa mais humilhante possível para esse rei que já está aqui. A grandeza de Cristo é colocada numa altura incalculável. E com essa revelação gigantesca, o trecho que a gente está analisando chega no fim, no versículo 28. Que serve para nos ancorar de novo no espaço físico da cena. A Bíblia diz, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. É o cenário rústico sendo mantido ali para dar contraste com a grandiosidade de tudo que foi dito. O que nos leva, é claro, para o momento de fechar os ensinamentos, destilar a essência dessa análise. Sempre a melhor parte. Quais são os grandes alertas teológicos que esse interrogatório deixa para quem acompanha o nosso programa hoje? Olha, o texto bíblico estabelece duas verdades enormes que confrontam a gente. A primeira é uma inversão completa da lógica humana. Da lógica de sucesso e grandeza. Exato. Na economia do reino de Deus, o caminho para o alto sempre desce, né? João Batista é lembrado hoje não porque brigou por poder, mas porque a maior força dele foi esvaziar a si mesmo. Ele sabia que a nossa única ambição deve ser a de ser o espelho que reflete a luz. e não tentar roubar o brilho para nós mesmos. Especialmente hoje em dia, sabe? Onde todo mundo quer ser o salvador de cada problema. Todo mundo quer ter a opinião definitiva nas redes sociais. Ficar exibindo credenciais o tempo todo. Mas a Bíblia mostra que existe uma paz absurda em aceitar ser só uma voz. Uma voz que aponta para o Senhor e depois sai de cena, sem precisar do aplauso de ninguém. É libertador, na verdade. Eu concordo integralmente. Tentar sustentar a imagem de herói, seja onde for, acaba esmagando a alma da gente. É insustentável.
E qual seria a segunda grande verdade que emerge do texto bíblico aqui? A segunda é um alerta gravíssimo sobre a religiosidade vazia e institucionalizada. O perigo de ter a teoria, mas não a prática? Teologia certa, Que memorizaram as escrituras. que sabiam fazer as perguntas teológicas corretas e que falharam miseravelmente em reconhecer Deus quando ele decidiu agir fora da caixa deles. Eles estavam tão apaixonados pelo sistema em si que ficaram impermeáveis à graça encarnada ali. Cegos pela própria religião. E isso puxa uma provocação final fundamental para quem está ouvindo o nosso estudo. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para os fariseus lá no deserto e pensar, nossa, que tolos. Como eles foram burros e não perceber Jesus ali no meio, né? É. Mas essa obsessão deles por querer que Deus mostre as credenciais antes não acabou lá no Rio Jordão. De modo algum. E esse é o pensamento que eu quero deixar para ecoar na nossa mente. Qual o pensamento? Esse mesmo grupo de líderes, movido por essa mesma cegueira em relação a um rei que não se encaixava no projeto político deles, Sim. foi o mesmíssimo grupo que, alguns anos depois, orquestrou a crucificação de Cristo. Caramba. Aquele interrogatório foi o primeiro ensaio. Foi o ensaio para a cruz. Quando o sistema religioso ama mais o próprio controle do que a Deus, o passo seguinte é tentar eliminar a presença dele que incomoda. A pergunta que nos assombra é: quantas vezes, na nossa pressa por respostas lógicas, nós também exigimos que Deus se encaixe na nossa prancheta? E acabamos ignorando a presença dele que já está ali, no meio da confusão das nossas vidas. Ele só está esperando para ser reconhecido por corações quebrantados. É uma constatação pesada, mas muito necessário. Um antídoto perfeito contra a nossa arrogância espiritual. Fica o convite para a gente jogar fora essas pranchetas. Abandonar as expectativas rígidas de como Deus tem que agir. É isso aí. E passar a olhar para a vida maravilhados com os mistérios divinos. Afinal, essa é a essência do que a gente propõe aqui. Com certeza. Porque, como a gente sempre diz, melhor que entender todas as minúcias de um texto é acolher quem o texto revela. Amém. Muito obrigado pela companhia nesse bate-papo fascinante de hoje. Um abraço e até a próxima. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.